Amém. Graça e a paz sobre a tua vida hoje e sempre. Este é o dia que o Senhor fez e a gente deve se alegrar nele e regozijar-se nele. Que bom estarmos juntos, unidos e reunidos como povo de Deus, na casa dele, na presença dele, para juntos celebrarmos o seu santo nome. Esperamos de coração que ele fale ao seu coração nessa hora e que ele receba o seu louvor e a sua adoração. Mas sabe, a palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados, ou esse pecado nos afasta da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que todo pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar em confissão nessa hora. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel apesar de nós. Agora, Senhor, a cada filho teu e filha tua que nessa hora, com sincero arrependimento e contrição, diante da tua presença santa, perfeita, majestosa, se colocam e te pedem, te suplicam graça, misericórdia e favor. Que o Senhor dos altos céus derrame graça sobre as nossas vidas, nos perdoe os pecados, nos limpe, nos lave, nos tornando mais alvos como a neve, como diz a tua palavra, pelo sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados todos, cometidos em pensamentos, palavras, ações ou omissões. Não por nosso merecimento, mas porque clamamos e pedimos em favor e pelo nome único de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com o perdão dos pecados, podemos com alegria louvar ao nome do Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas e eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Das alturas sou filho de Deus.
seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro e és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. A todos, que este seja um domingo abençoado, rico, vitorioso e pleno da presença de Deus na vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe, nos fale através da palavra, usando irmãos, enfim, há muitas maneiras de Deus nos falar, tendo como pedra de toque referência única a Bíblia Sagrada. Nos últimos momentos em que estivemos juntos, e eu tive a oportunidade de levar a palavra, nós refletimos sobre obediência, esperança, e hoje eu quero completar e encerrar esta sequência de pensamentos à luz da palavra de Deus, falando sobre confiança. Esperança, obediência e confiança. Esta é a sequência. O texto bíblico mais forte, sobre o qual eu quero ter a base nessa manhã, está em 2 Timóteo capítulo 1 e verso 12.
é Paulo que escreve, para um filho na fé. As relações mais afetuosas de Paulo foram com Timóteo, a quem ele gerou, a quem ele ensinou. E ele diz assim: por essa causa, a causa do Evangelho, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Até aquele dia, estou seguro que o que eu confiei a Deus e da forma como nele confiei e confio, tudo será guardado, preservado, e não haverá poder em lugar nenhum desse universo que toque, que abale, que afete, que destrua aquilo que eu confiei, porque eu tenho confiança em Deus. Então, queridos, quando nós temos esperança e constatamos que a esperança é verdadeira, não é um sonho, não é uma viagem, é uma realidade concreta, tangível, mensurável, com história, com testemunhos. Quando nós instalamos no coração a esperança daquilo que não vemos, que ainda está longe, mas temos certeza que vai acontecer, é uma certeza tão tremenda como se estivesse acontecendo agora, nós também aprendemos a obedecer. Quem espera obedece, porque a obediência é a encarnação da fé. A obediência é a concretização da esperança de que vamos chegar, apesar dos acontecimentos, das lutas e daquilo que acontecer na nossa vida. A esperança gera obediência. Quando a dúvida brota no coração sobre obedecer ou não, é a luz da esperança que nos motiva, que nos empolga, que nos impulsiona à obediência. Foi assim com Miqueias, que viveu cerca de 750 anos antes de Cristo, num contexto de dor, de sofrimento, de perseguição, ainda jovem. Ele diz lá no seu livro, o livro dele, de Miqueias, que em Belém de Judá iria nascer aquele cujas saídas são desde a eternidade. Ele diz: mas tu, Belém de Efrata, posto que ainda sendo pequenina, de ti é que me sairá aquele cujas origens são desde a eternidade, e esse será o Salvador do seu povo. A esperança o leva à obediência. Daí para frente não houve problema, guerra, cativeiro, escravidão, dificuldade, lutas, enfermidades, abalos. Tudo foi absolutamente superado por uma esperança que gerou obediência. Eles não precisavam de conforto, eles não precisavam de prosperidade, eles não precisavam sequer de saúde. Eles confiavam, eles criam, eles obedeciam, porque esperavam. A esperança era concreta, era mais certa do que o dia de hoje, era mais certa do que o próprio corpo que podiam tocar. Dela se alimentavam, dela se nutriam, e por isso com alegria obedeciam, contra tudo e contra todos, contra toda a lógica do momento, contra todas as avaliações religiosas do judaísmo contemporâneo, contra tudo o que parentes diziam, contra opiniões e mais opiniões. Eles, porque tinham esperança, obedeciam. E porque obedeciam, confiavam. Porque obedeciam, tinham certeza. Porque obedeciam, eles estavam absolutamente certos que a verdade se cumpriria e ninguém poderia evitar. E eu quero conversar com você, nem chamo isso de sermão, chamo de uma conversa pastoral. As nossas orações, se são orações feitas de coração, firmadas nele, não em nós, chegam à presença de Deus e geram confiança. A palavra de Deus, quanto mais lida, quanto mais absorvida, quanto mais vivida, ela gera confiança no nosso coração. Podemos olhar ao redor e ver tudo fracassando, problemas acontecendo, guerras surgindo, fome, pragas como a que nós estamos vivendo,
pouco importa, a confiança fica inabalável. Porque a nossa confiança não é em homens, a nossa confiança não é em instituições humanas, a nossa confiança não é em títulos, ainda que religiosos, a nossa confiança não é em tradições, a nossa confiança não é em utopias, a nossa confiança é na palavra de Deus, é naquele que prova que é o que é pelo que faz em nossas próprias vidas. Por isso muitos não temeram, mas confiaram até na hora da morte. Muitos não tinham mais em quem confiar e resolveram confiar em Deus, confiar no Senhor, que foi capaz de livrar um Jonas da situação em que se encontrava, que foi capaz de tirar servos da desgraça, do perigo e da ameaça de morte, que foi capaz de subjugar impérios em razão da honra que prestou àqueles que nele confiaram. Confiança naquele que é, não é em religião, não é em instituição, não é em homens. Maldito homem que confia no homem, isso é, que deposita a sua esperança no homem, diz a Bíblia. A confiança é que nós depositamos na palavra, confiança em quem não ama, porque Deus, eu já disse, não ama. Deus é amor. Até as nossas orações aparentemente precárias, às vezes uma palavra suficiente é para tocar o coração dele, externar a nossa confiança e ele agir em nossa vida. Eu quero citar 4 razões pelas quais nós podemos ter confiança em Deus. Você que já sabe o que é esperança, que já instalou a esperança, que não há caos, não há miséria, não há dificuldade, haja o que houver, não há desengano que abale. Você tem esperança, porque a sua esperança, a nossa esperança, é firmada na rocha de Israel, Jesus de Nazaré. Você que já obedece, e obediência, eu quero deixar claro, é um exercício, não é mágica, não é algo abrupto, é um exercício. Como disse o poeta espanhol, não há caminho, caminhante não há caminho, o caminho se faz caminhando. A obediência se aprende obedecendo. Quanto mais obedecemos, mais caminhamos nesta área. E porque obedecemos, aprendemos a confiar, porque sempre que obedecemos e cremos, acontece o livramento, a cura, a libertação, aquilo que nós buscamos em lágrimas, muitas vezes sem ninguém ver. E quando nós esperamos e obedecemos e vemos, então nós começamos a confiar, e daí para frente não há quem abala essa confiança. Por que confiamos em Deus? Primeiro, queridos, porque a Bíblia diz que Deus tem poder. É o que cita, por exemplo, Isaías, no capítulo 26. No capítulo 26, ele nos dá uma lição preciosa sobre isso, sobre a confiança no Senhor. Capítulo 26 e verso 4. Olha o que ele diz: confiai no Senhor perpetuamente. Não é momentaneamente, não é durante a crise, não é durante a pandemia, não é durante o aperto financeiro. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus não foi, é uma rocha. Confiem nele, porque ele é uma rocha. Ele não se abala, ele não altera o que prometeu, ele não muda o que prometeu. Ainda que sejamos infiéis, diz o apóstolo Paulo, ele continua fiel, por uma razão: não pode negar-se a si mesmo, não pode desfazer o que prometeu, não pode desmontar o que construiu como esperança na sua vida, que gerou obediência. Por isso você pode confiar. É um Deus poderoso, que vive entre nós, que vive em nós, e que tem prazer em cumprir o que nos promete, e que vela por nós, diz a Bíblia, até enquanto dormimos. Aliás, ontem eu estava refletindo, quando estava para dormir, e lembrando dessas coisas. Puxa vida, eu agora vou dormir, eu vou desligar do mundo,
E se não fosse aquele em quem eu confio, eu estaria exposto a marginais, enfim, a circunstâncias. Mas a Bíblia diz que Deus vela, cuida, não é cuidar só, é velar, fica de olho em nós enquanto dormimos. Ele nos abençoa enquanto dormimos, Ele cuida de nós e mais. A Bíblia diz também que enquanto dormimos, Ele trabalha por nós. É por isso que muitas vezes vamos dormir com problema, com dificuldade, para ser enfrentada no dia seguinte, e o inimigo começa a jogar setas, o inimigo começa a atacar. Esses dias conversei muito com o reverendo Jair sobre isso, mas de repente, quando acordamos, estamos pacificados, relaxados, aliviados, abençoados. Sabe por quê, queridos? Não é nada que brota em nós, é porque a Bíblia diz que Ele vela por nós e trabalha por nós enquanto nós estamos dormindo. Que Deus maravilhoso! Por isso, esta é a primeira razão, a segunda razão pela qual nós podemos confiar nele. A Bíblia nos diz que Ele nos ampara e protege. É o que está em Provérbios capítulo 30 e verso 5. Vamos abrir as Bíblias, eu abro a minha aqui e vocês abrem a de vocês aí. Provérbios capítulo 30 e verso 5. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos ensina nesse texto sobre confiança. Observe bem o que nos diz a palavra do Senhor. Toda palavra de Deus é pura, toda. Ele é escudo, proteção, barreira. Ele é escudo para os que nele confiam. Você já parou para pensar que até enquanto dormimos, o inimigo está pronto para nos destruir, para nos arrasar, para nos intimidar, para detonar a esperança? O que o inimigo não percebe é que enquanto dormimos, Deus vela, trabalha e protege. Quando nós estamos construídos sobre a palavra, com todas as nossas falhas, porque tolo é aquele que pensa que não tem falhas, ele é escudo para os que nele confiam. Me responda, quem vai traspassar esse escudo? Como eu tenho dito, pode vir demônio multiplicado por diabo. Este escudo é intransponível. Este escudo é impossível de ser varado, atravessado. Vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso. Também, além disso, Ele nos ensina e nos corrige. Não é passivo. Ele mostra o que devemos fazer para vencer os nossos erros. Quantas vezes Ele em amor tem feito isso comigo, até sonhando, até à noite. Quem ama um filho corrige, disciplina. A Bíblia diz que se nós pecamos e Deus não nos corrige, não disciplina, é porque não somos filhos, somos bastardos. É a palavra que é usada lá no Novo Testamento. Mas somos filhos. E com amor que vai nos buscar em qualquer precipício e cura aquela perna quebrada da queda, Ele faz algumas coisas que só a Bíblia pode nos levar a crer, e é verdade. Ele perde a memória dos nossos pecados. Muitos lembram, tem gente que tem prazer sádico em lembrar o pecado dos outros, em jogar no rosto, claro, falando uma linguagem entre aspas piedosa, entre aspas amorosa, como se fossem portadores da verdade. Mas Deus, diz a Bíblia, não lembra mais dos nossos pecados, perdoados por Ele. Pode acontecer de Deus lhe perdoar, mas alguma pessoa não lhe perdoar. Essa vai continuar lembrando. Pode ser que Deus perdoe e esqueça na sua vida os erros que você cometeu e continua cometendo, mas não haverá juízo, como disse Dr. Billy Graham, para aquele que é nascido de novo. O juízo aconteceu na cruz do Calvário. Sempre que nós transgredimos, Deus olha para nós pelas lentes da cruz e nos perdoa
E daí nós partimos e reconhecemos que erramos e começa um processo de renovação, de restauração e de reconstrução. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram assim. Então ele corrige, e o que a Bíblia diz em Provérbios 3, de 5 a 8, eu quero ler para vocês, é isso aqui: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio conhecimento. Não é conhecimento que vai gerar confiança. Eu conheci no Rio de Janeiro e preguei na igreja dele há muitos anos, no bairro de Ipanema, um pastor que decorou a Bíblia, ganhou prêmios na televisão brasileira. Você dizia 2 Crônicas capítulo 12, ele repetia, ele dizia inteirinho de cor. Você dizia Mateus 6, ele dizia de cor. Não é conhecimento, não é repetição de texto, é a encarnação do verbo, é fazer o que ele diz, é reconhecê-lo. Reconhecê-lo é a mesma coisa de dizer: Senhor, a razão é tua, tu tens razão, eu estava errado, vou me humilhar, vou me curvar, vou refazer o que eu errei de maneira certa. Diz ele: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Reconhecer é dizer: coloque todas as suas iniciativas, projetos, sonhos, decisões, sejam elas quaisquer, desde aquelas aparentemente menores até as maiores, reconheça nessas decisões, nos caminhos de sua vida, por onde você vai passar, reconheça que Ele é Senhor, que é soberano, que ama você, e você já sabe o que é que a Bíblia diz: Ele endireitará as tuas veredas. O que você está planejando que parece tão bonito, mas há um perigo, um risco, uma bomba relógio ali preparada, Deus vai endireitar e os inimigos ficarão pasmos diante disso. Você também tem que fazer isso. O que tem aqui agora no verso 7: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A autoconvicção de sabedoria é um perigo. Não é dizer: eu sou simples, eu não sei de nada, eu sou... Não é isso. É falar na medida certa, observar na medida certa. O que conhece, conhece, mas o que não conheço, não conheço. E não é nem no que eu conheço que eu vou me estribar. É no Senhor, no Deus da minha vida. Não queiramos ser sábios aos nossos próprios olhos. Eu tive colegas em seminário que eram de uma capacidade tremenda. E tive um com quem convivi 44 anos, simples, calado, falava pouco, risonho, não vou dizer o nome, mas alguns de vocês conhecem. E nós olhávamos para ele, alguns colegas perguntavam: como é que ele vai ser pastor? Ele não fala, ele passa o dia meio calado, é uma pessoa afável, carinhosa, é uma pessoa boa, talvez seja hoje um dos maiores ministérios da igreja brasileira. O ministério dele, para vocês terem uma ideia, foi tese de doutorado no seminário gregoriano no Vaticano. Sabe por quê? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. A palavra temer na Bíblia não é medo, é levar a sério. Leva a sério o que o Senhor diz. Não julguem para não serem julgados. Cuidado. Ainda que o julgamento seja feito com linguagem piedosa, a espiritualidade sadia, o poder de Deus não acontece através de exibições, mas através desta realidade de temer ao Senhor. A Bíblia diz que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio na língua grega é arquê, de onde vem a arqueologia. É princípio como começo. É aí que começa a verdadeira sabedoria, e princípio como lei. É ela a referência maior
Não adiantam as nossas orações aparentemente espirituais, lindas, que empolgam, que arrepiam. O que interessa é saber se tememos ao Senhor. E eu falo para você e falo para mim, e Deus é a minha testemunha. Se eu não cresce assim, já teria desistido. Mas não desisto por duas razões: porque Ele me ama e me chamou, e porque eu creio nessa palavra dele. E finalmente, no verso 8, a Bíblia diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Por quê? O que é que tem a ver com o que nós estamos falando? O que nós estamos falando é que ele ensina e corrige, e temê-lo, levá-lo a sério, não brincar com ele. Não brincar é não levar a sério. A Bíblia diz que Deus, num salmo que eu não lembro agora, gargalhou sobre a terra. Deus não é mal-humorado. Eu tenho dito, mal-humorado é Satanás, e com razão. Deus é alegre, comunicativo. Deus gosta das festas do seu povo. Deus está entre nós. Então diz a Bíblia: isto será saúde para o teu corpo. Doenças podem ser curadas quando levamos Deus a sério. Pouco importa a leitura que fazem da sua vida. Ela não é espiritual. Cuidado, isso é um perigo. É mais fácil quem diz isso não ser. Alguém que olha para você e diz: ele podia ser uma bênção, mas não ora o suficiente. Cuidado, não se deixe levar por isso. Há muitas pessoas que transmitem uma aparência de pureza e santidade e não são, e outras que na realidade são expostas, desnudas, despidas, e são, porque Deus ama a verdade no coração, diz a Bíblia. É isso que nos leva à confiança. Eu quero concluir. Desculpe se eu falei muito hoje. Minha mulher amada está aqui olhando para mim. Paulo, o apóstolo Paulo. Não preciso dizer quem era, porque a maioria sabe. E quando ele, em obediência a Deus, sai de Cesareia Marítima para ir a Roma, cumprindo e obedecendo. Muitas vezes a gente diz: se eu obedecer a Deus, tudo vai dar certo. Vai, mas não significa que no caminho até chegar haverá conforto, não haverá problema e não haverá lutas. Ele vai, e ele sai para uma viagem que duraria 2 anos. Embarca no navio quem vai a Israel, quem já foi ou quem ainda irá. Estas pessoas conhecerão exatamente o lugar de onde esse navio saiu, em Cesareia Marítima. E de repente eles são tomados por uma tempestade terrível, tremenda, daquelas que não conseguimos destruir, não conseguimos imaginar o poder de destruição. O pavor toma conta do centurião que comandava aquele navio. O pavor toma conta de todos, e Paulo, que ia numa missão árdua e difícil, dirige-se a todos eles e diz assim: não temam, nenhuma vida será perdida. Olhe, queridos, sinceramente, você já pensou se uma palavra dessa fosse na carne, ainda que bem intencionada? Nenhuma vida será perdida, e o navio sendo despedaçado pelas águas. Só o navio se perderá, disse ele. O Deus, o Senhor, a quem eu amo e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e me disse isso: ninguém se perderá. E de fato, ninguém se perdeu. Olha onde Deus foi falar com ele: num navio, no meio de um mar imenso, possivelmente o Egeu, e ali no meio daquele mar, numa tempestade que estraçalhou aquele navio, Deus fala. O Senhor Jesus vem a ele numa visão e diz: acalme-se, diga que ninguém vai morrer. O interessante é que, à exceção de Paulo, todos possivelmente eram pagãos. Se fossem determinados cristãos, principalmente evangélicos, iam dizer: morreram todos, foi juízo de Deus. Tenho ouvido isso agora.
Isso chama-se, como disse essa semana conversando comigo, o querido reverendo Igor, é viver no Antigo Testamento, na antiga lei. Ela foi cumprida por mim e cumprida em seu lugar. Você é livre. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Isso é outra história. Mas um legalista hoje, desses que vivem julgando os outros, iria dizer: morreram porque Deus é justo, Deus julgou, tirou da face da terra. Deus usa de misericórdia com quem é bom e com quem não é, porque Ele é misericordioso e tem misericórdia quando quer. Ninguém morreu, todos pagamos. O Senhor, a Bíblia diz que chegam numa ilha, Paulo é picado por uma víbora venenosa, esperam que ele morra, ele não morre. E esse fato, talvez hoje, se ele fosse picado hoje em dia por uma víbora venenosa, letal, alguns irmãos da teologia da prosperidade dissessem: é pecado. É pecado, no meio de tanta gente, ele ser picado. Logo ele, que é apóstolo. Ou então, é alguma história não contada. Ele é picado, sobrevive, aquilo abre as portas, o evangelho é pregado e o evangelho fica naquela ilha. Nenhum de nós morrerá. Ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para nos guardar de todo mal. Concluo dizendo: nenhum mal atingirá aquele que confia no Senhor. Nenhum mal. Nenhuma seta maligna traspassará aquela que confiam no Senhor. Nenhuma arma do inferno vai destruir, ferir aquele que confia no Senhor. É isso que nós temos que entender, queridos. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos ter para gerar a esperança, a obediência e a confiança. Esperança, obediência e confiança estão nele. É olhando para ele, não para o outro. É olhando para ele, não para as circunstâncias, para as tempestades, para a víbora venenosa. É olhando para ele que nós iremos ter livramento, libertação. Caiam 1000 10.000 à tua direita e 1000 à tua esquerda. Tu, porém, não serás atingido. Eu conheci muitas histórias assim nos meus 47 anos de ministério. Há muitos anos a minha mãe teve uma trombose, com 70 anos de idade. E ela ficou com um lado inteiramente morto, paralisado. E um médico amigo da minha irmã, Carol, já no céu, ela era odontóloga, chamou Carol num canto e disse: eu estimo 5 dias, Carol, no máximo. Quero lhe dizer somente o seguinte: mamãe foi para o céu com 91 anos de idade, se não me falha a memória, sadia do ponto de vista do corpo, sadia, a mente sadia, nenhuma sequela, e um dia antes de partir disse como queria o seu culto fúnebre. Os que nele confiam sabem que a palavra final, a última palavra, não é de bispo, não é de pastor, não é de presbítero, não é de diácono, não é da irmã fulana, da irmã cicrana, do irmão tal, não, todos são nivelados pelo pecado e pela graça, mas a palavra final não é do coro, do vírus corona. Ele é realidade, é fato, e precisamos ter prudência, mas a palavra final não é dele, a palavra final é de Jesus de Nazaré, que era e que há de vir. Bendito seja o seu nome, e que o Espírito de Deus diga a você o que eu não consigo dizer, transmita o que eu não sei transmitir, mas que saiamos hoje de manhã decididos a ter esperança, a obedecer e a confiar no único que merece a nossa confiança. Amém? Aleluia, glória a Deus, avante!
Tu és tudo que eu tenho, Senhor. E saber que Tu és o meu pastor basta para a minha vida. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante de quem Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e na entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu Te amo, eu Te quero, eu Te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Só Tu és, Pai, o meu bem mais precioso. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3, os versos 9 e 10, o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações, e os seus barris ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tempo de ofertório é tempo de entrega de vida, primeiramente. Se a nossa vida, o nosso coração não está no altar do Senhor, qualquer outra forma de entrega não é tão preciosa assim. Não é break em culto e nós subsistimos único e exclusivamente com a entrega voluntária de dízimos e ofertas. Antes de ser uma questão financeira, é uma questão de cumprimento e obediência à palavra de Deus. Se você que nos assiste nessa hora é um convidado, é um visitante, de forma alguma se sinta obrigado ou constrangido a participar desse momento. É muito particular dos membros e congregados, aqueles que já caminham conosco enquanto ministério da Igreja Episcopal, Catedral da Reconciliação. As nossas contas estão disponibilizadas e você, na comodidade do seu lar, da sua casa, poderá fazer a sua transferência, o seu depósito, e não precisa enviar qualquer comprovante para quem quer que seja.
é algo entre você e Deus, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, o sustento dele para você e o quanto ele tem sido bom e fiel na sua vida, e em gratidão você devolve a ele uma pequena parte do seu sustento. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração na manhã de hoje. Logo mais às 17 horas teremos o nosso culto, além de online, presencial. E se você tem a disponibilidade em vir, faça a sua inscrição. Os links estão aí também disponibilizados nas páginas e na parte dos sites da nossa Catedral da Reconciliação, nos grupos do WhatsApp. Você poderá estar conosco com a sua inscrição prévia. E se não puder vir presencialmente por qualquer razão, nos acompanhe ainda de forma online, pela internet, pelo YouTube, o canal da igreja, e você também participará em culto, junto conosco na tarde de hoje. Trazemos um abraço do nosso bispo, Dom Alexandre Ximenes, que continua se cuidando e guardado as medidas necessárias, não é, diante desse momento que a gente está passando, mas muito saudoso e desejoso de estar sempre em nosso meio. Um abraço dele para toda a sua igreja nessa hora também. Amém. Oremos por ele, por Carmen, pelos filhos todos, que Deus os abençoe nessa hora. Amém. Os nossos ministérios continuam desenvolvendo as atividades, alguns retornaram aos encontros presenciais. Se você já faz parte dos ministérios, então se inteire no seu próprio ministério. E os nossos cultos presenciais, além do domingo às 17, na quarta-feira às 20 horas também, por inscrição prévia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer essa oração final e receber a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, nos abençoa nessa hora, nos alimenta em Tua palavra e nos dá um início de semana por Ti abençoado e guardado. Nos protege de todo mal e perdoa os nossos pecados mais uma vez. E agora, que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as eternas e incomparáveis consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos juntos nos despedir com o Ide. Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz, vão em paz, que Deus a todos nos abençoe. Um bom início de semana a todos. Amém.